o Zico, né? Peraí, gente. O Flamengo tem um técnico maravilhoso, que é o Felipe Luiz. O Flamengo tem um timaço que tá pronto pra encarar a Chelsea, encarar todos eles aí. E o Flamengo, assim como você disse, o Flamengo chega às quartas de final. Depois a gente vê como é que fica. Agora, nas quartas de final também chega. Não, é claro que o grande adversário é o Chelsea, mas o time entre os americanos, o time do Los Angeles é um time melhor do que o Inter Miami. Então, o Flamengo tem uma dificuldade aí. Claro que... Não tem dificuldade nenhuma. Claro que... Não, eu imagino que não. Eu imagino que o Flamengo vai atropelar o time do Los Angeles. Imagino também que o Flamengo possa até jogar, nesse momento, pelo time que tem. É claro que aqueles que são os puristas da Premier League vão dizer é outro nível, o Chelsea é outro nível. Eu não acho que o Flamengo seja um time pior do que o do Chelsea, sinceramente, eu não acho. Não, eu também não acho, não. Eu só acho que o Felipe Luiz é pior que o Maresca, eu acho. Eu acho que o Felipe Luiz é pior que o Maresca. Sabe qual desses jogos aí todos eu me preocupo mais? Qual? Com a estreia. Não. Contra a Tunísia. Eu acho que não. Porque a estreia... Com todo respeito... Eu fico preocupado. Com o Chelsea eu não fico preocupado. Todo mundo entra muito mais focado, muito mais ligado. Entendeu? O primeiro jogo é sempre a estreia. Não, a estreia sempre é preocupante. E a estreia, teoricamente, você vê um Flamengo desse jeito contra um time da Tunísia... Você fala, tá fácil demais pro Flamengo, entendeu? Eu acho assim fico preocupada. Que responsabilidade é tudo na vida. E nesse ponto o Felipe Luiz é muito bom. Cobrar responsabilidade dos jogadores. Eu só acho que ele vai ter mais dificuldade quando ele enfrentar um Chelsea, por exemplo, porque eu entendo que o Maresca é da escola lá italiana, a escola de Coverciano, a mesma escola do Arrigo Sacchi, do Fábio Capello, do Carlo Ancelotti. Esse é o caso do Maresca, que é o treinador do Chelsea. O time do Chelsea evoluiu muito desde a chegada do Maresca, isso é fato, é um treinador de outra qualidade. Então, nada contra o Felipe. Elias, você vai pegar no pé do Felipe? Não vou pegar no pé do Felipe. Nós estamos falando de um treinador de mais de 50 anos, de uma escola que é muito vitoriosa, que é a escola italiana de Coverciano, que tem a tradição de ter grandes equipes sob o seu comando, para um treinador que sai de jogador para comandar a principal equipe sul-americana, que é o Flamengo. Então, essa é uma diferença que eu acho que ali no frigir dos ovos, ela vai fazer muita diferença contra o time do Flamengo. Mas eu posso estar errado e torço para estar errado. Torço para que o Felipe consiga acertar, ajustar todos os parafusos e fazer esse Flamengo voar no Campeonato Mundial. Eu confio na minha zaga. A sua zaga. Eu confio muito na minha zaga. Boa zaga. Nos meus Léus. Os seus Léus. Léo Ortiz e Léo Pereira são do ramo. Eu confio nos meus Léus. Gerson, como a gente já disse no primeiro Canelada, com uma grande possibilidade de sair do Flamengo. O Alan pode sair do Flamengo, hein? E eu gostaria de saber quem vai fazer esse favor ao Flamengo, né? Porque o Alan, desde que veio pro Flamengo, não jogou nada, custou mais de 8 milhões de dólares ao Flamengo e seria excelente pro Flamengo, na minha opinião, se livrar de um jogador caro, que ganha altíssimo salário e que nunca entregou nesse time, como é o exemplo também do Cebolinha, na minha opinião. Na minha opinião, o Cebolinha e Alan foram dois investimentos péssimos do Flamengo, onde o Flamengo gastou muito e teve pouquíssimo retorno. Meu Deus do céu! O Cuca provavelmente confia muito no Alan. Porque para querer contratar o Alan jogando o que ele está jogando no Flamengo, isso aí, para mim, vendo assim, como jornalista e torcedor, seria um favor do Atlético Mineiro contratar o Alan. Agora, até perguntando já para você, Fábio Piperno, Flamengo pode perder o Gerson. O Alan seria um substituto. Ou seja, vai precisar contratar volante, né, Piperno? Tem o Pulgar, tem o Jorginho, que chegou agora, mas que está com 33 anos. Pode ser que não aguente uma sequência como o Gerson aguenta. É o que eu falo. Para mim, o Gerson é muito interessante, muito importante para esse time do Flamengo. Por quê? Porque o Gerson, ele praticamente joga todos os jogos, Piperno. É raro poupar o Gerson. E agora, podendo perder o Gerson e podendo perder o Alan, o Flamengo vai precisar ir atrás de reforços, mesmo com a chegada do Jorginho, né, que se apresentou. É o Flamengo, a gente deu a informação, tá, Piperno? Se o Zenit pagar 25 milhões de euros, o Flamengo já estipulou, o valor da multa é esse. Se o Zenit pagar, o Flamengo
adora a ideia. Se o Zenit pagar, o staff do Gerson já deixou claro que aceita. A gente trouxe essa notícia em primeira mão aqui no Canelada, hoje, primeira edição. Ou seja, cabe ver agora se os russos vão fazer mesmo o que eles falaram. Não, vamos pagar multa. Não, a gente aceita pagar. 25 milhões de euros, pagamos. Então tá bom. Então agora o Flamengo pagou para ver. Se pagar 25 milhões de euros, Gerson vai embora. Vai para ficar 5 anos de contrato, ganhando 3 milhões de reais por mês, Fábio Piperno. E o Alan seria uma maravilha. Para o torcedor do Flamengo seria um alívio. Alan fora do Flamengo, jogador caro, com salário alto. Para mim faz muita falta. Eu até questionei isso hoje no primeiro programa. Se o Gerson saindo, tá bom. Claro, é muito bom vender um jogador de 29 anos por 25 milhões de euros. Óbvio, é uma baita negociação, é praticamente irrecusável. É irrecusável, né? Agora, o negócio é o seguinte, Flávio Prado, depois eu vou querer também escutar o Raí sobre isso. Eu já vi aí o Flamengo agora interessado em contratar o Carrascal por 12 milhões de euros. Então eu já não acho que vale a pena vender o Gerson por 25. Pronto, é isso. Se for para pegar 12 milhões de euros dos 25 que vendeu o Gerson para comprar o Carrascal, que é um jogador meia boca, essa é a verdade. É um jogador que vai chegar no Flamengo para brigar por vaga, se brigar. Aí é o que eu falo, tem que saber gastar o dinheiro, porque falaram pra caramba do Juninho, que veio do Azerbaijão, Flamengo agora fazendo scout, jogador super razoável, que o Flamengo pagou 5 milhões de dólares e que não joga, praticamente não joga, quando joga não faz a diferença. Então é aquilo, se for para vender o Gerson por 25 milhões de euros, para depois gastar 12 para comprar Carrascal, para mim já não vale a pena. Se é para vender o Gerson, meu amigo, é para comprar jogador grande, é para comprar jogador que decida e que não fique nessa lorotinha de botar 12 milhões de euros, aí vamos lá, 25 você tira, 10 já vai para 15, tira 2 já vai para 13. Ou seja, 13 milhões de euros no Gerson, se for para comprar o bem meia boca Carrascal. E aí é o que eu falo, se for para vender o Gerson para comprar 2 jogadores bons, 2 jogadores que façam a diferença, inclusive na posição do Gerson, ok. Mas se for para gastar mal, como já gastou com o Juninho lá do Azerbaijão, nessas contratações, agora temos scout, agora estudamos. Não adianta nada estudar para contratar jogador meia boca, Flávio Prado. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. O Carrascal não tem nenhuma ligação, no meu modo de entender, com o caso Gerson. Aliás, já se falava no interesse desse jogador pelo Flamengo, muito antes de aparecer essa história do Zenit. E não há opção para o Flamengo, caso o Zenit deposite o dinheiro, e parece que o pessoal do Gerson já concordou, porque é uma multa estipulada e acabou. Depositou, acabou. Não tem o que discutir. Aí não depende do Flamengo querer ou não, foi estipulada essa multa, que é um valor ótimo, será um grande negócio. E eu acho o Gerson um jogador muito difícil de ser reposto, muito difícil. Ele é um jogador, como foi dito aqui pelo Piperno, ele tem multifunções, ele tem um nível de jogo muito bom, tá no ápice da carreira dele, tanto que está na seleção e está desenvolvendo. Então é uma negociação que o Flamengo se dispôs a fazer. A partir do momento que ele diminui a multa contratual do Gerson nessa nova renovação, ele ficou predisposto a ter uma proposta de 25 milhões de euros e pronto, já apareceu. E se aparecer não tem muita alternativa. Mas eu não ligo um caso com o outro. Eu entendo o que você falou. Claro que se o Carrascal vale 12, o Gerson vale mais que 25. Mas uma coisa não está ligada à outra. Eu acho que o Carrascal acrescenta pouco ao Flamengo, independentemente do Gerson sair ou não. E a negociação do Gerson não vai ter muita opção, né? Ou faz a negociação, a palavra está com o Zenit. Ele vai e deposita, ou o jogador fica no Flamengo. Então não tem uma ligação uma coisa com outra, não. Não, eu acho que tem ligação porque é o dinheiro do Flamengo. A partir do momento que você fala, não, vale vender o Gerson, porque olha o caixa que você vai fazer, 25 milhões de euros. Agora, se for para fazer caixa para comprar Carrascal e Juninho Azerbaijão, eu prefiro não fazer caixa. Eu prefiro ter um jogador do nível do Gerson. É isso que eu falo. Né? Não comprar. Pega o dinheiro e deixa, investe na base. Exato. Isso eu também acho. Exato. Porque, Flávio, se for para você vender o Gerson para comprar, vamos lá, vou dar exemplo, Juninho e Carrascal, para mim não vale vender o Gerson. Para mim não vale. Porque é aquilo. Não, mas é um dinheiro pro clube. Tá bom, como que o clube vai gastar esse dinheiro? Não adianta nada você vender bem e comprar mal. É isso que eu tô falando. Então comece a me mostrar. Não. Flamengo quer esse jogador. Pronto, Flamengo quer o Jorginho. Valeu.
Valeu, vamos gastar o dinheiro com o Jorginho. Flamengo quer o próprio Danilo, que pra mim ainda também não foi uma sumidade no Flamengo, mas tem um nome. Pode ser um jogador que ainda entregue muito no Flamengo. Valeu. Léo Ortiz. Valeu. Agora, se for pra comprar Gerson, né? Vender Gerson pra comprar jogadores tipo Juninho do Azerbaijão, tipo Carrascal, aí pra mim não vale. Porque você tá vendendo bem, mas tá comprando mal. Então esse dinheiro não vai valer de nada, não vai fazer diferença, Raí. Você usar um dinheirão do Gerson para comprar jogadores que não fazem a diferença. Hoje o Mauro César falou, o Flamengo precisa contratar jogador que faz diferença, o que tem pouco hoje no clube. Falando de Flamengo, o Flamengo recebe mais de 65 milhões de reais da FIFA por participação na Copa do Mundo de Clubes. O presidente BAP, ele falou isso em reunião no Conselho Deliberativo na última sexta-feira. O site, galera, deixa eu só dar o crédito aqui, Mundo Bola, tá? Trouxe isso primeiro, eu confirmei a informação e o BAP disse lá em alto bom som na reunião do Conselho Deliberativo. A gente recebeu 65 milhões e 800 mil reais da FIFA 2 dias atrás no Brasil. Botamos o dinheiro para dentro sem ter que abrir a empresa, está resolvido. Para aqueles que tinham preocupação, a gente conseguiu trazer o dinheiro antes da hora, receber no Brasil e não ter o impacto fiscal que a gente teria. A crítica em muitos lugares foi enorme e a FIFA acabou flexibilizando isso e possibilitando que a gente fizesse uma operação diretamente via Brasil. No meio do caminho, a FIFA chega e diz, olha, uma parte considerável do que a gente pagaria para vocês, a gente vai pagar no país de cada um como prêmio e não por estar jogando o torneio. E a gente falou, bom, agora a gente vai juntar a fome com a vontade para comer. Finalizou o presidente durante o discurso dele lá na reunião do Conselho Deliberativo. Bom, para o Flamengo é maravilhoso, né? Não vai ter nenhum custo. Inclusive, o Flamengo ia abrir uma empresa lá para diminuir questão de leis, enfim, pagar imposto. E aqui no Brasil o imposto é menor. Para quem não se recorda, galera, a premiação em dinheiro lá no torneio da Copa do Mundo de Clubes, fase de grupos, 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate. Oitavas de final, 7 milhões e meio de dólares. Quartas de final, 13 milhões de dólares. Semifinais, 21 milhões de dólares. Vice-campeão, 30 milhões de dólares. E campeão, 40 milhões de dólares. Cara, é uma premiação bem gorda, digamos assim. Vai pagar muito bem. Mas eu vou ser sincero, tá? Sonhar não custa nada, beleza, não custa nada, mas a minha projeção é para o Flamengo chegar pelo menos às oitavas de final dessa competição. Não sei qual é a projeção de vocês, mas eu espero o Flamengo ganhando o Esperance, espero o Flamengo ganhando Los Angeles, e se arrumar um empate com o Chelsea, tô felizão já, tá bom? Vamos falar agora de Varela. Muita gente me perguntando, pô, Vene, o Flamengo vai viajar e o Varela não assinou a renovação. O que está acontecendo? Teve problema? Corre risco de ele assinar um pré-contrato? Bom, eu apurei no Flamengo e a informação que eu tive foi o seguinte, o empresário dele, Uriel Pérez, teve um problema de saúde e não conseguiu vir ao Rio de Janeiro. E como ele vai estar nos Estados Unidos para acompanhar o Enzo, jogador do Chelsea, que também é atleta dele, então o Flamengo vai juntar, como disse o BAP ali no discurso dele, a fome com a vontade de comer. Vão se encontrar lá nos Estados Unidos e fechar toda a operação para renovação de contrato do Varela. Mas o Flamengo não acredita que não terá nenhum problema. Pelo contrário, o Varela está extremamente feliz, contente, animado com essa renovação de contrato. Até brincou em uma entrevista recente ao GE, dizendo que queria renovar do Arrascaeta primeiro, depois o dele, ou os dois juntos. Mas enfim, não vai ter nenhum problema não, pelo menos na visão da diretoria do Flamengo. Sobre Gerson, galera, nenhuma atualização, ele não assinou nada, o Flamengo não foi comunicado de nada, de que o Zenit, não é isso. O Flamengo sabe, se o Zenit quiser, vai chegar e vai pagar a multa rescisória. Os representantes de Gerson até sondaram a possibilidade de parcelamento da multa rescisória, o Flamengo falou, esquece, é só pagando a multa rescisória à vista. Se pagar, leva. Eu vou ser sincero, o único que pode fazer essa história não ir para frente é o próprio Gerson. Virar para o pai dele, para os representantes e falar, cara, eu desisto, não quero ir, quero ficar, não sei o quê. Porque, repito o que eu já falei anteriormente, isso tudo acontece porque o Gerson permite. Se eu tivesse no lugar dele, ele tivesse não querendo sair do Flamengo, eu ia virar para o pai dele, para o empresário, e ia falar, cara, para com isso, eu quero ficar no Flamengo. Isso tudo só está acontecendo porque ele está permitindo. Agora,
Se ele voltar atrás, desistir da ideia de ir para o Zenit, que não venha na frente das câmeras e falar: isso nunca existiu, eu sou capitão, eu amo o Flamengo. Não é assim. Não é assim. Ninguém aqui está inventando. Então, vários jornalistas estão combinando entre eles, no caso eu também, para ficar soltando essas informações. Claro que não. E além do Gerson, alguém mais pode sair? Perguntei isso hoje para uma pessoa do Flamengo e a resposta foi: não. Hoje não temos proposta para ninguém. Teve a consulta do Atlético Mineiro, através dos empresários, os empresários alegando que a diretoria do Galo ligou, e de fato a diretoria ligou porque o Paulo Brax confirmou que sim, tinha interesse no Alan, mas o Flamengo não quer se fazer do jogador. A única proposta que tem hoje é do Sporting para o Ryan Lucas, volante destaque sub-20, que inclusive nesse momento está com a seleção brasileira sub-20. Então, até hoje, 8 de junho, 8h30 da noite, para os atletas: